Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero te falar a respeito de um rei que o nome dele foi Asa. E ele era descendente de Davi. E esse homem, de repente, ele assume o reinado. E quando ele entra naquele governo, ele começa a desmanchar as coisas erradas que seu pai havia feito, que o seu avô havia feito, se desviando da presença de Deus. E ali ele começa a fazer tudo diferente, trazendo o altar de Deus de volta para o povo de Jerusalém e o povo, que são os descendentes de Judá e de Benjamim. E quando ele faz aquilo, ele vai receber uma palavra de Deus através de um profeta. E você pode ler isso no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 2. E eu vou ler para você. Diz o seguinte: O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Essa palavra que ele recebe do profeta vai trazer uma motivação muito grande na vida dele. E ele já vinha fazendo uma limpeza no seu país. E agora ele vai fazer com mais afinco para que os altares, todos os altares, qualquer ídolo que ainda tivesse no meio do povo, fosse totalmente eliminado. E a gente vê aqui um homem que recebe uma palavra claríssima de Deus. Se você está comigo, estou com você. Se você me abandona, eu te abandono. Deixo você à sua vontade, né? Não vou me impor. E esse homem, ele faz uma opção por Deus. Só que esse mesmo homem que faz opção por Deus, de repente ele vai se ver acuado, ele vai se ver apertado por um exército inimigo. E ele já tem essa palavra de Deus. Ele já tinha passado por experiências de vitórias com Deus. De repente ele faz uma aliança com um rei que é inimigo, mas ele se alia a esse rei para se livrar de uma guerra com outro. E depois disso, ele entristece o coração de Deus e ele adoece. E ao invés dele buscar Deus mais uma vez, ele vai procurar os médicos. Não estou falando nada contra procurar médicos. Estou falando no caso dele, tá? Ele simplesmente não procura Deus e ele procura os médicos. E ele vai morrer por essa enfermidade que ele está cometido. E o que nós aprendemos aqui? Que o Senhor, ele está disponível para nós. Se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Mas se a gente abandona, então ele também nos abandona. Ou seja, o Senhor, por mais que ele queira estar conosco, ele não invade espaços. Ele não entra, ele não vai contra a nossa decisão, o nosso direito de optar, o famoso livre-arbítrio. Ele nos deixa escolher. Por mais que ele veja que nós estamos caindo, se nós não pedirmos socorro, não voltarmos para ele, nós vamos cair. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus é justo. E a palavra dele, ele não muda. Ele não transforma a palavra dele. Hoje ele quer, amanhã não quer. Hoje ele faz, amanhã não faz. A palavra dele é uma só. Deus tem seus princípios e ele cumpre cada um dos seus princípios. E esse rei, ele vem de uma sequência de vitória, de êxito, de ouvir a voz de Deus e de repente ele sai totalmente daquele caminho, totalmente fora do que Deus tinha para ele. E eu gostaria de deixar essa palavra com você, para que você analisasse a sua vida e ver como você está caminhando. Você está caminhando no caminho que Deus tem para você? Você está andando de acordo com a vontade dele para você? Porque essa decisão é que vai fazer com que você tenha êxito ou que você se perca. Tanto naturalmente, nas coisas que fazemos, quanto espiritualmente, que é reflexo do que fazemos aqui nesse lugar. E eu gostaria que você meditasse, que você ponderasse para que você seja uma pessoa vitoriosa e não venha como ele, né? Nadou e morreu na praia, porque no final ele perdeu tudo o que já estava prometido para ele. Amém? Eu gostaria de deixar para você uma oração, para que você meditasse e orasse comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus eu coloco nossas vidas nas tuas mãos. Creio, Senhor, que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes nós não compreendemos, mas entregamos as nossas vidas e clamamos a tua presença
para que o Senhor nos guie, o Senhor nos oriente, o Senhor nos direcione segundo o teu querer e a tua vontade. Eis-nos aqui, dependendo totalmente do Senhor, para que sejamos vitoriosos, para que sejamos, Senhor, salvos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa palavra eu quero deixar para você. Siga sempre o que Deus tem, o plano e o propósito, e você vai ser um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe e Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.